Fala pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Hooke e essa lei, ela explica como é o funcionamento da força elástica, né? Quando a gente tem uma presença de uma mola no nosso sistema que a gente está analisando. Então, eu vou começar explicando a forma dessa lei, a equação, os conceitos por trás dela, e a gente vai utilizar um simulador, como você está vendo aí. É uma plataforma aqui chamada PhET que disponibiliza esses vários simuladores aí que tem. Hoje a gente vai utilizar esse, que mostra aí como funciona uma mola, né? E a gente pode alterar alguns parâmetros aqui que vai ser bacana. Então, vamos começar falando sobre a lei de Hooke. A lei de Hooke, ela descreve como que vai ser o funcionamento então da força elástica. Se a gente quiser escrever isso numa forma de uma equação, né, que é o jeito que a gente quantifica matematicamente os nossos conceitos físicos, a gente vai poder definir essa lei de Hooke então como F, que é a força elástica, é igual a menos kx. Menos kx. Mas o que, que significa isso, né? K vezes x. E por que, que tem esse menos aqui esquisito, né? Então, o que acontece aqui é que a gente fala que uma força elástica é produzida por essa mola, deixa eu arrastar esse carinha aqui para cá, para não atrapalhar. Uma força elástica produzida por uma mola, por exemplo, essa azul aqui, ela vai ser proporcional a uma constante elástica, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, uma constante elástica. A constante elástica, ela é uma propriedade da mola, ela depende aí de fatores como a espessura do material aqui, da resistência dele, né, do material que é constituído essa mola, então, tanto de voltas aqui e tal. E esse x aqui é a compressão ou estiramento que a gente aplica sobre essa mola, né? Então, uma mola está lá em repouso, ela tem um comprimento lá, L, por exemplo, é, natural dela. Ela está lá paradinha, tudo bem. A gente pode aplicar uma força sobre essa mola, a gente pode comprimir essa mola e essa mola vai querer empurrar a nossa mão de volta, aplicando essa força elástica, que é característica então da mola. E aí a gente pode puxar, esticar essa mola também, e ela vai querer voltar para aquela posição inicial que ela tinha, né? Então, o que essa equação está dizendo para a gente é isso. Por isso que aparece esse menos aqui, tá? Porque quando a gente comprime a mola, ela quer voltar para o sentido anterior, para o sentido contrário àquela força que a gente está aplicando. E se a gente estica, da mesma forma, ela quer voltar para aquela posição de repouso no sentido contrário da força que a gente está aplicando. Então ela é sempre ao contrário aqui. Por isso que aparece esse negativo para representar que ela sempre atua no sentido contrário aí do estiramento ou da compressão que a gente faz nessa mola, né? Esse x aqui, que é então esse desvio da posição inicial que a gente faz na nossa mola, essa compressão, esse estiramento, a gente vai definir ele como o comprimento final da nossa mola, L final, né? L é o comprimento, menos o L inicial, né? Da nossa mola, L inicial. Isso aqui vai ser igual a x. Por exemplo, essa mola aqui, vamos supor que nessa posição inicial aqui, ela tem um comprimento L inicial que é igual a, pode ser qualquer coisa aqui, pode ser 5, por exemplo, centímetros. Se a gente vier aqui agora e comprimir essa nossa mola, aí a gente volta com as nossas anotações aqui, joga esse carinha para lá para não atrapalhar. A gente vai ter uma posição final aqui diferente. Vamos supor que agora o nosso comprimento da mola é um L final, né? Daqui da paredinha até aqui é um L final de aproximadamente 4 centímetros agora. Então, o nosso x, que é a deformação da nossa mola, vai ser L final menos L inicial. A gente vai ficar com 4 menos 5, que vai ser igual a x, né? L final menos L inicial, que vai dar menos 1 centímetro, que é igual a x. Essa é a deformação da nossa mola. E aí, se a gente joga esse x aqui na nossa equação, vai ter um menos com esse menos 1 aqui, a gente vai ter uma força positiva. Por que positiva? Porque ela vai atuar para a direita, né? Então, a gente define que para a direita é o nosso positivo,
e para a esquerda é o nosso negativo aqui no nosso caso, né? A gente pode desenhar um sistema de coordenadas aqui para ser a nossa referência, que para lá é positivo e para o lado de cá vai ser negativo, né? Então quer dizer que a gente comprimiu essa mola aqui da direita para a esquerda, né? A gente apertou ela quer fazer uma força para a direita novamente, para o sentido positivo, né? E aí esse K aqui, ele vai ser um valor específico que a gente vai ver. Mas tudo isso daqui é muito abstrato, né? A gente está falando de números aqui, de letras, de continhas. A gente pode brincar um pouco com esse nosso sistema aqui, já que a gente está utilizando esse simulador. Então eu vou tirar essas escritas daqui por enquanto e a gente vai ver como funciona então uma mola aqui na prática, né? Deixa eu resetar aqui. Vai ver o básico, né? Então é interessante, por exemplo, que aqui a gente pode controlar a força que a gente quer aplicar na nossa mola, né? Então a gente pode comprimir ela aplicando uma força negativa, porque essa força está no sentido da direita para a esquerda, né? Lembra do nosso sistema de coordenadas aí referente. A gente pode aplicar uma força positiva esticando essa mola, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, se aplicarmos uma força aqui de, vou colocar 50 newtons, mas a gente aumentar a constante elástica da mola, né? Você vê que a mola vai ficando mais espessa ali, a gente está aumentando a resistência desse nosso material, né? Um metal, por exemplo, está ficando mais grossa essa mola, que mais difícil de esticar ela. A distância que a gente distende ela, fazendo a mesma força, é menor, né? Porque agora ela é muito mais resistente, essa mola. E ao contrário, se a gente diminuir, a gente aumenta aí, aplicando a mesma força de 50 newtons, a gente aumenta aquele nosso X, né? Nossa deformação da mola, né? Então são coisas interessantes que a gente pode observar numa mola, né? Olha que beleza. A gente vai perceber a mesma coisa também se a gente fizer ao contrário. Por exemplo, aplicando uma força de menos 50 newtons, deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu botar aqui, menos 50. Se a gente aplicar uma força de menos 50 com uma constante elástica aí de 500 newtons por metro, que é a unidade de medida de constante elástica, a gente vai ter essa distensão aqui. Dá para a gente até marcar aqui, né? Mas acho que não precisa, dá para enxergar. Se a gente aumentar a constante elástica, a gente não vai conseguir empurrar tanto essa mola para lá, né? Ela vai oferecer mais resistência. Então, ó, a posição aqui que a gente estava vai indo para a nossa direita. E se a gente diminuir, né, a constante elástica da mola, ela fica uma mola mais molinha, né? A gente consegue empurrar mais fazendo a mesma força, né? Então é interessante, por exemplo, vamos supor que o amortecedor de um carro é uma mola, né? Igual era antigamente. A mola que serve de amortecedor para o carro tem que ter uma constante elástica muito maior do que uma mola, por exemplo, que tem dentro de uma caneta. Vocês já abriram aquelas canetas de apertar um botão assim, tem uma molinha lá dentro bem pequenininha. Aquela mola é bem molinha de ser apertada, né? A mola que é o amortecedor de um carro, por exemplo, ela tem que ser mais resistente, ela vai aguentar impactos maiores. Então a gente já pode enxergar algumas coisas aqui interessantes. Outra coisa que esse simulador aqui nos oferece, então são algumas opções aqui, ó. A gente pode observar as forças aplicadas, ó. Então vamos colocar aqui. A gente está aplicando então uma força negativa aqui em laranja, né? Ó, força que a gente está aplicando na nossa mola. Se a gente colocar 0 newton de força, ela está naquela posição de equilíbrio, né? Aquela posição original da mola, né? Aqui, esse em verdinho aqui é o deslocamento, né? É a deformação dessa nossa mola. Então, se a gente começa a aumentar aqui a força, a gente está deslocando a nossa mola, aplicando uma força para a direita, né? Tá em laranjinha aqui, ó, 9 newtons, 10 newtons, 15 newtons, 20 newtons, ó que beleza. E aí a gente está aumentando a deformação da nossa mola, que é aquele nosso X, né? Lembra daquele nosso X? A gente pode voltar aqui com as nossas anotações, só que a gente vai apagar elas aqui e escrever outras coisas agora. Aquele nosso X, deixa eu escrever aqui só F é igual a menos kx, por exemplo. Esse X aqui, lembra que X era igual a L final menos L inicial, né? Então, qual que é o L final aqui da mola, né? O L final o comprimento original dela é mais 20 centímetros ou 0,2 metros, né? E o L inicial é o que a gente tinha no começo, né? Então quer dizer que o X
a deformação dessa nossa mola é 0,2 metros, né? Que é o que está marcado aqui, ó. Então aqui esse simulador já dá direto a nossa medida de x. Se a gente quisesse calcular a força que essa mola está fazendo de volta, utilizando a constante elástica, é só a gente jogar aqui. A gente vai ver, por exemplo, que a gente está usando 100 newtons por metro, né? Então a nossa força elástica vai ser menos 100 newtons por metro. Ó, vou deixar aqui separadas as variáveis. X é 0,2 metros. A gente vai ter uma força, faz essa continha aqui, ó. 100 vezes 0,2 tem que dar menos 20 newtons. E aí o simulador já fez essa conta automaticamente, está aqui ó, em azul, 20 newtons. Ah, mas esse menos aqui, professor? Esse menos está representado pela essa seta para a esquerda. Lembra que a gente definiu que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo? Então o simulador já dá aqui menos 20 newtons, que é a mola querendo voltar na posição inicial dela, que está pontilhada aqui em verdinho. Olha que beleza, né? Então esse simulador facilita a nossa vida, permite a gente entender algumas propriedades aí das molas, algumas coisas interessantes sobre as molas, beleza? Então essa é uma apresentação inicial sobre a lei de Hooke. A lei de Hooke é essa equação aqui, ó, tá? Deixa eu fazer uma graça aqui, circular ela. Essa aqui é a chamada lei de Hooke, beleza? Então essa é uma apresentação dessa lei de Hooke, como funcionam os conceitos aí, o que cada variável significa, né? Nossa força elástica, nosso sinal de negativo que é bastante importante para determinar para onde a mola está fazendo força, né? Quando a gente comprime ou distende essa mola. Nossa constante elástica é uma propriedade da mola, depende aqui da grossura do material que ela é construída, da espessura, né? Aqui. E o nosso x é a compressão ou a extensão, o estiramento que a gente provoca nessa mola, né? Então a gente vai lá e aperta essa mola, então esse X aqui que vai medir essa grandeza. E aí multiplicando que a gente vai ter a força elástica que essa mola realiza aí sobre a nossa mão, se a gente estiver apertando com a mão. A gente pode colocar uma mola na vertical e colocar uma caixa pesada em cima, vai comprimir essa mola vai querer jogar essa caixa para cima, né? Então, tem todas essas particularidades que a gente pode ver no momento futuro. Por enquanto é só essa apresentação inicial. Espero que você tenha entendido, tenha ilustrado bem todos esses conceitos sobre a lei de Hooke. Beleza? Então, eu sou o professor Gustavo Meneghetti, espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau.